A gente não nasce sabendo, né? A gente tá aqui nessa vida pra aprender. E hoje eu vou mostrar pra vocês o primeiro roteiro que eu escrevi e todos os erros que eu cometi. Então, gente, vamos lá. Esse, como foi realmente o primeiro roteiro que eu escrevi, ele não foi pra nenhum concurso. Eu tava estudando ainda na LA, né? Isso faz uns 2 anos e meio atrás, né? E a gente tinha aula de roteiro, que foi onde eu tive meus primeiros contatos com o universo realmente do roteiro, pra entender sobre a formatação, sobre storytelling, tudo, né? Basicamente eu aprendi nesse primeiro curso. Toda a minha noção básica de roteiro foi na LA. E eu acho que no curso você tinha que fazer no mínimo 3 roteiros de curta-metragem para os professores estarem te auxiliando, né? Sobre criação de personagem, storytelling, jornada do herói e também formatação. Porém, eu confesso que o que eu menos aprendi nesse primeiro curso de roteiro, né, que foi o curso completo que eu fiz, né, 5 módulos de direção de fotografia, edição, som e roteiro. Essas eram as 5 matérias. Mas o que a gente acabou tendo menos profundidade de ensino foi na questão de formatação. A gente acabou estudando muito mais sobre storytelling do que sobre formatação, que vamos combinar, formatação é algo muito técnico, né? Então, pra eles não perderem tanto tempo, eles acabaram ensinando pouco formatação e eu acabei aprendendo formatação através de outros cursos e também estudando autodidata mesmo, fazendo minhas pesquisas, né? Também tem um grupo Roteiristas Independentes no Facebook, né? Se você tiver dúvidas sobre seu roteiro ou escrever um roteiro, tá estudando e quer opinião, se você tá indo pelo bom caminho, você pode participar desse grupo no Facebook, porque as pessoas são bem solistas, né? Eles leem lá seu roteiro. Também não vai querer mandar um roteiro de longa-metragem, vai querer que as pessoas, né, fiquem corrigindo tudo por você, porque isso é um trabalho pago, as pessoas pagam, né, para um profissional fazer correção de roteiro para elas, né? Tanto em questão de formatação como para melhorar, né, o seu storytelling da sua história, né, individualmente. É um serviço pago, né? Além de, se você quer trabalhar com roteiro, além de você poder vender, né, os seus próprios roteiros, né, tentar trabalhar com seus próprios projetos, você também pode receber, né, freelance com um projeto dos outros, seja colocando na formatação ideal ou seja opinando. Então, gente, vamos lá. Esse meu primeiro curta-metragem que eu escrevi, ele se chama A Moda da Casa e ele tem 5 páginas. Eu não vou ler o roteiro inteiro com vocês, que senão o vídeo, mesmo que seja só 5 páginas, vai ficar gigantesco, porque não é só ler, né? Eu tenho que ler e pontuar tudo que eu fiz de errado e o que eu mudaria. Eu, basicamente, esse roteiro pra mim hoje, eu não diria que ele é lixo, do jeito que ele tá escrito aqui, sim. Do jeito que ele tá escrito hoje, é que ele é lixo. Eu não diria que ele é um roteiro que não tem salvação. Salvação ele ainda teria, só que ele é um roteiro desproporcional para a minha realidade. Eu vou fazer alguns comentários sobre a história, erros de formatação que eu cometi e porque eu pessoalmente não gostei desse meu primeiro trabalho. Se você quiser ler todo esse meu roteiro, eu já não tenho mais o arquivo dele bonitinho, né? Eu só tenho essa cópia aqui, né, impressa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar várias fotos, né? Vou dar uma escaneada, vou fazer um arquivo, né, com essas fotos desse roteiro. Se vocês quiserem baixar para ler essa história e ver meus horríveis erros tenebrosos, fiquem aí por conta e risco de vocês. Eu vou ler 2 páginas só, comentar por cima a história e comentar também sobre os erros. A moda da casa. Já comecei errando na 2ª linha.
Ok, gente, já escureceu, mas pelo menos as reformas acabaram e agora vamos poder voltar para os erros desse roteiro. Vou dar uma lida bem rápida, tentando ser bem sucinta. A moda da casa, interna, restaurante, noite. Um erro de formatação aqui. Essa interna restaurante noite deveria ter sido feito do outro lado, como tá no... Ai, é muito erro, gente. É muito erro que tem nesse roteiro. Eu vou aqui me descabelar lendo esse negócio aqui pra vocês. Charles, 30, senta na cadeira próxima do bar. Por que esse Charles não teve nenhuma descrição melhor? Eu acho que eu poderia ter feito uma descrição melhor de como o Charles estava, da expressão, das expressões físicas dele, né? Talvez do andar dele, né? Já que ele se sente. Mas enfim, Charles tira o casaco, Charles olha ao redor. Deveria estar escrito tudo na mesma linha e com letra minúscula. Charles nota duas meninas conversando em uma mesa distante do bar. Também acho que essas duas meninas deveriam ser melhor descritas, né? Numa questão de física, como elas se portam, como elas são. Charles, ainda pode me conceder a graça de me atender, patrão? Primeiro, que eu não coloquei com quem ele está falando, né? Parece que ele está falando com os espíritos. A gente, por essa frase, né? Pode me atender, a gente entende que ele está falando com um garçom, mas isso teria que ter sido mais claro antes, né? Tanto que está escrito aqui, garçom não foi apresentado. E aí o garçom responde, já estamos fechando a cozinha, meu rei, mas não vou lhe fazer esse desagrado. Eu também mudaria super esse diálogo. Eu estou achando que está algo muito poético, né? Parece uma literatura de cordel, isso aqui, de tão proseado que tá. Charles se distrai com um bloco de notas, tipo como se fosse um maneskin, esses caderninhos, né? Tudo em maiúsculo também, né? Se é uma cena contínua, o ideal seria que essas três frases foram todas... O ideal, já que é uma cena contínua, seria que essas três frases, né? Charles se distrai com um bloco de notas, Charles rabisca o bloco de notas, Charles guarda o bloco de notas no bolso. Completamente desnecessário. Esse Charles isso, Charles aquilo, Charles acolá. Entendeu? Eu teria escrito hoje só Charles pega um bloco de notas do bolso, faz algumas anotações e o guarda novamente no bolso. Simples assim. E aí o Charles volta a conversar com o garçom. Qual seria a sugestão do chefe? Garçom, para você o melhor. Deseja algo específico? Vamos fechar a cozinha. Charles, para ser franco, vim apenas em busca de seus talentos de barman mesmo. O trabalho já está me deixando maluco. Sem nenhum drink, vou acabar me jogando de uma ponte. E também confesso que minha fome não é tanta. Mas me conte, quem são aquelas moças no fundo do bar? Acha que tem chances? Parecem adoráveis. Detalhe que Charles está falando que as moças são adoráveis, mas eu não apresentei essas moças antes. Eu não falei quantos anos elas tinham, nem como elas estão vestidas, se elas estão com uma maquiagem forte ou não, né? É claro que quem lê 5 páginas inteiras vai ter a percepção do tipo de moça que eu estou me referindo, mas isso tem que estar claro no roteiro para quem tá lendo. Então qualquer pessoa que pegasse esse meu roteiro, ele ia só dar uma olhada, ele não ia nem precisar nem terminar de ler a primeira página. Se esse fosse um roteiro para uma avaliação de um festival de roteiro, por exemplo, a pessoa ia bater o olho em cima e ia ver como eu escrevi tudo em maiúsculo, as ações em maiúsculo, e essa minha questão no erro de formatação super básico. Esse interna restaurante noite já ficou esclarecido aqui, de todas as maneiras que eu não entendia nada de formatação de roteiro quando eu escrevi esse roteiro. Mas vamos voltar aqui à tortura, né? Garçom, depende de quanto estiver disposto a gastar, se é que me entende. Se é que... Nossa, eu escrevi errado, pela fé divina. Eu escrevi, se é que pode me atender. Oh, meu Deus do céu. A menina, gente, ela não releu o roteiro dela. Ela me escreve pra aula. Isso aqui era uma atividade de aula. Ela me escreve míseras 5 páginas de um curta-metragem e ela nem deu uma segunda lida pra ver um erro de digitação gritante desse. Ai, vamos continuar. Se é que pode me entender.
mas já devem estar no final do expediente, então estão desde cedo na praça da igreja, a 2 quarteirões daqui. Às vezes nessas horas você consegue 2 pelo preço de uma. Charles, não sei, nunca fiz essas coisas. Sou muito focada no trabalho, morava no interior, lá eu namorava uma garota, terminamos pela distância. Opção minha mesmo, mas às vezes sinto saudades. Charles, infelizmente, errei. Quem foi conversar agora foi o garçom. Quem tinha falado do discurso anterior foi o Charles, então quem ia responder ele era o garçom. E eu errei aqui o nome. Outro erro de atenção. Bobo. Pode parecer ridículo o que eu tô falando aqui pra vocês, gente, mas não façam isso. Leiam seus roteiros de novo, mesmo que às vezes você já entenda, mesmo que você já seja top das galáxias na formatação de roteiro, muitas vezes acaba passando erros bobos assim por mera desatenção. Sabe, quando você tá tão no clima da história que você só quer escrever páginas e mais páginas o mais rápido possível. Então, quando você tá com essa pressa literária de querer escrever, isso é muito comum para todos os escritores, né? Sejam escritores literários, ou jornalistas, ou roteiristas. Quando a ideia tá vindo muito rápido na mente do escritor, ele quer escrever na velocidade do pensamento dele. E se ele não revisar, vai acontecer essas coisas grosseiras aqui. Continuando aqui, né, no diálogo do garçom. Infelicidades da vida, meu caro. Acredito eu que seja uma opção válida a todos, independente da idade. Quem vai nos julgar? Deus? Som de sino da igreja. 2 erros aqui. Isso aqui é uma ação, mas é uma ação de som. Por ser uma ação sonora, eu não deixei claro nesse roteiro se eu queria um take, ou se eu pensei num take realmente do sino da igreja batendo ou só no som do Foley do som da igreja. Mas independente disso, ele teria que ter sido escrito como uma ação, né, no cantinho, e também poderia ser em maiúsculo mesmo, porque como é um som, e eu quero dar ênfase para esse som, né, porque quem vai poder nos julgar? Deus, e aí logo em seguida vem o som do sino da igreja, seria interessante colocar em maiúsculo mesmo. Ok. Charles, né, ainda conversando com o garçom, e pelo badalar do relógio, bom dia, meu amigo, me serviria o primeiro uísque do dia? Nós como, Charles, né? Super engraçado, mas tudo bem, vamos continuar. Garçom, sua simpatia é realmente cativante, senhor. Já vemos que o garçom também é meio puxa-saco aqui. Sua simpatia é realmente cativante, senhor. Vou lhe servir meu preferido. Mas não fuja do assunto. Caso esteja na curiosidade, são 2 pedras preciosas. Se chamam rubi e esmeralda. Ou pelo menos é assim que elas se chamam. Garçom abre uma garrafa, despeja um pó de maneira imperceptível no copo. Garçom joga o uísque por cima. Aqui vários erros, né? Tipo esse pozinho, né? O veneno, né? Seria pra quem? Seria no copo do Charles, né? E teria que ser em minúsculos, teria que estar claro no roteiro. Garçom, não sou psicólogo, mas espero que o uísque tampe suas feridas desta noite. Se me permite lhe dizer, o senhor está com uma aparência realmente infeliz. Tudo culpa do trabalho? Se fosse para ser feliz, não se chamaria trabalho. Amigo, que uísque é esse? O gosto é um tanto... E aí continuamos, né? Eu não vou terminar de ler porque continua sendo um roteiro extremamente errado e grosseiro, né? Fora que vamos falar agora também de uma questão de produção. Por que hoje eu jamais teria escrito um roteiro como esse? Um ponto, eu acho que por um curta de 5 minutos ele tem muitos personagens, né? São 4 personagens ao todo, né? Se eu não me engano, eu acho que não tem mais nenhum, pelo que eu me lembro, que é a Ruby, a Esmeralda, o garçom e o Charles. 4 atores num curta de 5 minutos não é um número exacerbado de atores, né? Mas geralmente as pessoas preferem trabalhar com um número de atores menor em curtas, né? 2, 3 atores para economizar, né? Com o cachê desses atores. Mas até que
eu não veria isso como um grande problema, né? Se fosse em prol de uma boa narrativa, por que não? Colocar 4 atores eu acho que não é um grande pecado. Mas temos esse primeiro ponto, ele é um roteiro um pouco caro. Segundo ponto, ele se passa em um bar. E aí, você como roteirista, por mais que você seja só roteirista, você sempre que está escrevendo uma história, você tem que se perguntar, ainda mais se você é um roteirista amador. Eu tenho como conseguir essa locação? Tenho, então tudo bem. Se você não tiver como conseguir essa locação, não faça. Não faça esse roteiro. Pra que escrever um roteiro que se passa em um bar se eu não conheço ninguém que trabalha num bar e eu também não tenho condições financeiras pra fechar um bar, paga, né? E eu também acho que ele caiu super no estereótipo do terror, no estereótipo da prostituta assassina, no estereótipo do açougueiro maligno, sabe? Então eu vi um problema nele de storytelling, problemas de formatação a gente nem se fala, e um problema de verba, né? Porém, dos males menor, eu diria que ele é um roteiro amarrado, né? Ele é um roteiro que tem início, meio e fim, e ele tem o ponto da reviravolta, né? Que acho que são os 2 pontos que ele tá ok, né? Que são esses pontos da reviravolta, né? Que a... Quem é que mata aqui, ó? Não, ninguém se mata aqui, não. Eu confundi. Tá tudo ok. É o que acontece? Eu fiz 2 versões desse mesmo curta, né? Eu fiz a versão que a Ruby e a Esmeralda acabam com o Charles, né? E é um trio de assassino, né? E que eles servem o pulmão do cara, né? Eu fiz essa versão e eu também fiz uma outra versão que alguma dessas meninas ainda se vira uma contra a outra. E aí eu acho que lascou mais ainda, que virou tudo uma grande novela mexicana. Eu consegui fazer uma novela mexicana em 7 páginas de roteiro. Eu acho que esse meu era um pouco maior. Esse meu, A Moda da Casa, de 5 páginas, ele tá mais amarradinho, ele tá mais início, meio e fim, né? Charles chegou vivo, entrou morto e as meninas são uma isca, né, pro dono do restaurante. Mas ainda assim, né, primeiro roteiro, gente, primeiro roteiro, né? E é isso. Não fiquem preocupados também se os primeiros roteiros de vocês saírem horríveis. Vai ser, né? O primeiro roteiro, os primeiros, não só o primeiro, quem dera fosse só o primeiro, né? Os primeiros roteiros de todo mundo são horríveis. Inclusive eu escrevi um longa-metragem inteiro de 70 páginas cheio de erro de formatação. Depois eu conversei com alguns profissionais de roteiro, fiz muitas correções, olha aí, né? Já tivemos uma evolução, né? Esse primeiro eu nem mal reli ele, né? Tá cheio de erros, até de gramática mesmo, né? De desatenção, de pura falta de atenção, simples assim, né? Esse meu longa-metragem eu já reli, mostrei para outras pessoas, né? Então ele ficou mais bonitinho, mas ainda assim ele tinha vários erros de formatação. Só que aí eu já tinha olhado para esse longa-metragem que eu escrevi depois de algum tempo, quer saber? Eu acho que essa história não é tão bom assim, além dos problemas pequenos de formatação que ela tem, né, que como eu falei, né, eu fiz várias correções desse longa, mas ainda tinha alguns errinhos de formatação, mas também tinha um problema de storytelling, a história não estava tão clara, né, infelizmente, pelo menos não pra quem lesse um início, assim, sabe, tinha coisas que você ia descobrir muito lá pro final, enfim, tinha alguns problemas nesse longa-metragem também, né, mas é isso, gente, deixe seu comentário aqui, me desejando boa sorte pros meus próximos roteiros. E eu também vou desejar boa sorte pra vocês, que vocês aprendam a formatar direitinho, né? Formatação não é fácil, gente. Se engana quem acha que assistindo alguns videozinhos na internet vai aprender a formatar roteiro,
Porque em si, quando você tem o programa de criação de roteiro em si, parece muito didático, parece muito fácil, mas tem muitas regras a serem seguidas, que se você não tiver esse conhecimento dessas regrinhas, você vai acabar passando batido. Como, por exemplo, essa questão de letras maiúsculas, minúsculas, né? A gente, até onde a gente sabe, né, letra maiúscula é para nomes próprios. Oh, meu Deus do céu. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam aqui no canal.